Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que escolheu entrar aqui no meu canal, atraído pelo título da nossa aula de hoje. Muito prazer, eu sou Chico Forlenza e esta é a sétima aula do meu curso básico de baralho Petit Lenormand, também conhecido como baralho cigano por alguns, mas eu prefiro usar o título Petit Lenormand porque a minha metodologia, a minha forma de ler é com a forma tradicional do baralho, né, dentro da escola europeia. E eu quero receber vocês com muita alegria, gratidão, dizer que é uma honra ter você aqui comigo nessa aula. Hoje nós vamos falar da carta da Torre. A cada aula eu apresento três cartas do aspecto psicológico, o aspecto das leis universais que estão presentes naquela carta, a que categoria aquela carta pertence e quais são os diversos significados possíveis. Costumo dizer, e você se já viu outros vídeos meus aqui, sabe disso. Não adianta você saber palavras-chave se você não consegue formar uma narrativa fluida quando as cartas estão juntas e estas cartas deste baralho, eu sempre repito isso, é muito importante prestar atenção, porque isso faz muita diferença. As cartas do baralho Petit Lenormand, elas conversam entre si. Então é sempre muito importante que você tenha consciência de que na hora de abrir um jogo, um conselho, uma orientação, você tire pelo menos duas cartas. A carta de hoje, que é a primeira carta da sétima aula, é a carta da Torre, que é uma carta que tem realmente vários significados muito interessantes. Ele foi criado lá no finalzinho do século XVIII, então ele traz algumas imagens que hoje muitas vezes não são muito comuns no nosso repertório. Por exemplo, a torre, que pode representar diversas torres na nossa leitura. A torre é uma carta que ela vai falar de vários aspectos. Vamos analisar o aspecto mais conhecido, que é o aspecto do isolamento, porque as torres representavam nos castelos sempre situações de isolamento. Nós podemos ver, por exemplo, na torre do castelo, os sentinelas que estão guardando à distância aquele castelo, aquela propriedade. Esses sentinelas passam o dia todo sozinhos, né? Eles estão ali em guarda. Então, a torre também pode trazer um significado de um local de sentinela, de guarda, de observação a partir do alto. Eu quero lembrar que todos os significados que nós podemos dar para as cartas precisa contextualizar, ok? Não são significados estanques e válidos para todas as situações e para todas as leituras. Então, nesse aspecto da solidão, por exemplo, a torre é o local aonde são levados prisioneiros, não é, para isolamento da sociedade. Então, a torre representa um tipo de prisão. Nas histórias infantis, e nós vamos ver uma história em particular aqui, a história da Rapunzel, para nós observarmos o aspecto psicológico que a carta da torre pode trazer. Então, nas histórias infantis, a torre representa também um local de prisão do aspecto feminino, né? Das princesas que são presas nos castelos, né? Esse é um arquétipo muito comum nas histórias, principalmente dos irmãos Grimm, e eu vou trazer aqui alguns desses aspectos. Quero lembrar que a torre representa uma construção muito importante no castelo, porque esses aspectos que já foram citados aqui são fundamentais na vida do castelo, na vida daquela comunidade. Então, como prisão, como local de castigo, como local de sentinela, também como um local que ele pode ser avistado de longe por forasteiros que estão chegando na direção daquele castelo e ao avistar a torre, então já identificam que estão bem próximos daquele local. A carta da torre, eu costumo dizer que é uma carta que indica um local que tem endereço quando ela trata de construção física, porque a torre é uma carta de construção. Por exemplo, a casa também é uma carta que faz referência a uma construção, assim como a casa. A torre é uma construção sólida, permanente. Nós temos até hoje, no ano de 2026, torres medievais, né, que estão em pé nos castelos que se pode visitar em toda a Europa. Então, a torre, ela representa um local que eu costumo dizer tem um CEP, tem um endereço fixo, tá? Nesse aspecto, por exemplo, se nós estamos lendo a carta, uma jogada
para uma pessoa que está vendo uma questão de trabalho, por exemplo. Nós estamos tirando uma dúvida sobre o trabalho e a carta da torre sai, ela pode estar indicando o próprio local de trabalho, o edifício, o prédio, o local aonde esta pessoa trabalha. Então, quando nós estamos fazendo a leitura do contexto da pergunta referente à profissão, ao trabalho, à carreira profissional, a torre pode estar querendo dizer de alguma situação no local de trabalho, porque é uma construção física perfeitamente localizável no espaço, né? Por outro lado, a torre também, quando nós estamos tratando do tema, do contexto do nosso consulente, vamos dizer, no aspecto do autoconhecimento, no aspecto da vida espiritual do nosso consulente, a torre, associada a algumas outras cartas, neste contexto da pergunta do autoconhecimento e da vida espiritual, pode estar representando um templo, um local aonde o nosso consulente, a nossa consulente, vai buscar recolhimento, introspecção, conexão com sua própria consciência, sua própria luz, o seu processo de autoconhecimento, auxiliado por uma instituição que pode ser religiosa ou não, mas de forma geral, uma instituição que possa trazer conhecimentos de evolução para essa pessoa. Por exemplo, se nós temos a carta da torre associada ao livro dentro de um contexto de autoconhecimento, nós podemos dizer que é muito favorável a pessoa mergulhar nos estudos, mergulhar num recolhimento para estudos de autoconhecimento e evolução e expansão de consciência. É uma possibilidade. Quando nós temos a torre e estamos trabalhando uma questão do desenvolvimento dessa pessoa no aspecto, vamos dizer que é uma pessoa que está buscando orientações de carreira, orientações para, vamos dizer que seja uma pessoa mais jovem que está buscando aí uma orientação para a sua carreira. E a carta da torre também sai aí ao lado do livro, por exemplo. Ela pode estar dizendo, esta associação das duas cartas pode estar nos falando sobre entrar em uma instituição de ensino. A torre pode representar, por exemplo, uma faculdade, uma universidade, não é? Uma escolaridade num local específico. Pode ser uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou o passo de uma graduação que a pessoa pode começar a fazer a respeito daqueles assuntos que estão sendo trazidos no contexto. Então, pode representar uma instituição de ensino. Agora, é apaixonante a gente pensar no aspecto psicológico. O que a gente pode dizer? Dentro de uma abordagem, de uma psicologia analítica, dentro de uma abordagem junguiana simbólica, nós podemos nos remeter a algumas imagens das histórias, principalmente dos irmãos Grimm, aonde nós vemos muitas princesas presas em torres, castigadas pelas bruxas e salvas pelo príncipe. A Rapunzel não é diferente. Eu vou fazer um resumo rapidamente da pesquisa que eu fiz sobre a história original dos irmãos Grimm. Nessa história original, que não é nada romantizada, os irmãos Grimm contam que havia um casal e a mulher engravidou. E a mulher estava ficando adoentada durante o período da gravidez e ela precisava comer uma determinada folha. Esta folha, que tem um nome muito diferente que eu não me lembro agora, ela é como uma alface, mas ela ficava embaixo da terra. Só quem tinha esta planta próxima à casa do casal era uma mulher conhecida como uma feiticeira, né? Uma mulher que tinha poderes sobrenaturais e ela tinha essa planta no quintal e o marido, então, sorrateiramente, durante a noite, rouba esta planta. Esta situação, ela mostra vários aspectos já, né, simbólicos desse casal que tem uma mulher grávida, doente, para dar à luz, e o marido rouba uma planta de uma mulher feiticeira. A feiticeira descobre o roubo do marido e ela faz uma ameaça de morte, né? Ela o ameaça de morte. E a negociação que eles conseguem fazer é que ele vai levar a planta para socorrer a sua mulher, para que ela sobreviva e dê à luz, e eles têm a obrigação de entregar a criança quando ela tiver
12 anos de idade para a feiticeira, ou os 3 morrerão. Assim acontece, e também a ameaça de que durante esses 12 anos eles não devem cortar os cabelos da menina. A menina cresce durante 12 anos com os cabelos compridos, aos 12 anos ela tem quase 20 metros de cabelo loiro, fios loiros e claros como o ouro. Essas são as descrições assim da versão original, né, dos irmãos Grimm. Acontece que aí a menina, através de um feitiço, a bruxa cria uma torre de paredes muito lisas pela qual não se pode subir ou descer, e a menina fica presa por um feitiço nessa torre que não tem portas e nem escadas, não é? Então não tem acesso para sair dessa torre e o cabelo da menina continua a crescer. Pelo cabelo da menina, pela trança da menina, e com escadas e cordas, a bruxa consegue subir e descer todos os dias e alimentar a menina. A menina vai crescendo, está no seu período de puberdade, entra na adolescência e chora muito e canta a sua tristeza no alto da torre. A sua voz atrai um jovem cavaleiro, né, aí representado na figura de um príncipe, que ao ouvir o choro e o canto triste da princesa se aproxima e consegue então, através da trança, subir até o alto da torre, e ele faz isso durante a noite por várias noites. E na história original, na versão da Disney, isso não acontece, mas na história original, Rapunzel engravida, porque eles começam a ter um romance. Então é um jovem que tem um romance com uma jovem no alto da torre onde ela é prisioneira. Isso tudo, simbolicamente, fala da transformação desse feminino, né? De menina em mulher. Já então, conhecendo a sexualidade, o romance e também na gravidez. Acontece que ela acaba revelando para a bruxa, sem conhecer o estado de gravidez em que ela está, ela acaba revelando para essa feiticeira, que vai visitá-la todos os dias, que as suas roupas não servem mais, e a feiticeira então descobre que ela está grávida. E aí, através de uma ameaça de feiticeira, ela é expulsa da torre e ela é condenada a viver peregrinando nas florestas, grávida, e ela dá à luz a gêmeos, ela dá à luz ao menino e a uma menina. Olha que interessante a história. Ou seja, quando esta prisioneira de si mesma na torre, vítima aí de uma ameaça de uma feiticeira, de uma magia, ela é presa e depois ela é libertada para viver o castigo, ela amadurece a tal ponto que ela dá à luz ao masculino e ao feminino, ali na floresta, que é essa região psíquica do mundo natural, né, desse feminino que está em evolução, que está em crescimento. E o príncipe, sem saber disso, antes tem um detalhe, a bruxa corta a trança de Rapunzel, fica na torre esperando o príncipe. Ela segura a trança cortada do cabelo da Rapunzel, joga para o príncipe, que chega à noite achando que vai encontrar a Rapunzel, encontra a bruxa, e ali, no alto da torre, não fica claro se o príncipe é empurrado, ou se ele se joga, ou é um feitiço, mas o príncipe, ele cai da torre, e ao cair da torre, sobre os espinhos ao redor da torre, ele fica cego, e ele passa a peregrinar pelo mundo cego. Nessa peregrinação, o príncipe encontra a princesa através do choro e do canto triste, e eles se reencontram, e ela, então, com lágrimas de emoção, chorando sobre a face do príncipe, as suas lágrimas de emoção e de alegria de reencontrá-lo, curam o príncipe da cegueira. Ou seja, o aspecto masculino se desperta e o masculino tem uma visão agora do feminino e tem uma visão daqueles seus 2 filhos, e a história termina por aí. Então, nesse aspecto da psicologia, a gente pode dizer que essa carta representa um processo de amadurecimento, de crescimento, de introspecção. Pode ser que seja um processo que haja períodos de muita tristeza. Algumas pessoas associam essa carta à depressão e à solidão. É claro que esses aspectos podem existir, mas tudo isso depende do contexto. Então, eu repito, é sempre muito importante observar com clareza qual é a pergunta do consulente.
Se o consulente traz essa questão do seu estado de espírito, se ele nos apresenta já esse depoimento de que ele tem essas sensações e tudo isso, e a carta da torre sai, nós podemos ler sim como um período, porque a torre ela pode ser uma prisão, ela pode ser um local alto de observação da realidade, para que possamos perceber diferentes perspectivas da realidade, ela pode ser um momento de entrar para uma instituição de ensino, ela pode ser um momento de entrar para uma instituição religiosa, metafísica, de autoconhecimento, enfim, são muitas simbologias e eu gostaria de saber como você vê a torre. Deixa aqui nos comentários o quanto essas informações contribuíram para a sua compreensão da carta da torre, se ficou faltando alguma perspectiva que eu não trouxe, um ponto de vista, ou até se não ficou muito claro o meu raciocínio, deixa o seu comentário aqui. Eu gosto muito de saber de onde você está assistindo essa série de vídeos do meu curso básico de baralho Petit Lenormand. Deixe também as suas dúvidas, as suas sugestões de temas para outros vídeos. Ah, não se esqueça de se inscrever. Quando você se inscreve, os algoritmos do YouTube entendem que esse vídeo fez muito sentido para você, que há relevância no meu conteúdo. E aí, os algoritmos vão mandar esse vídeo para muito mais pessoas que vão poder ter o contato com os meus pontos de vista e a forma de eu enxergar algumas dessas cartas. Como eu continuo estudando, porque os estudos do baralho Petit Lenormand nunca param na nossa vida, nós nunca compreendemos todo o sentido das cartas e das possibilidades de leituras e métodos no Petit Lenormand. Então, eu sugiro que você faça isso. Se inscreva, curta o vídeo, deixe um comentário, tudo isso vai ajudar a que esse canal expanda e eu possa continuar trazendo novos vídeos para você. Eu agradeço muito e nos vemos no próximo vídeo da 7ª aula do baralho Petit Lenormand. Até lá!